Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Dia 113 do nosso propósito, hoje Levítico capítulo 23, um capítulo importantíssimo para quem quer entender como Deus se relacionava com o seu povo na antiga aliança. Que Deus abençoe, espero que você tenha tido um dia excelente, um belíssimo início de semana, no seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres. Se algo ocorreu como você não esperava, agradeça a Deus a si mesmo e vamos juntos nesse propósito. Lembrando, para quem chegou aí há pouco, né? Que o nosso propósito consiste no seguinte: ler um capítulo da Bíblia apenas, de preferência em família. Então hoje é Levítico 23, amanhã 24, sempre um capítulo por dia. Olhe por aquilo que você achar que é mais urgente na sua vida, não precisa ser apenas um pedido, mas coloque aí diante do Senhor aquilo que você acha que precisa de ser colocado diante de Deus com frequência, com insistência. Tente mudar, meu querido irmão, para a glória de Deus, para o seu próprio bem. Pareça com Jesus, mude em prol também daquelas pessoas que você ama. Tem alguma coisa na sua vida que está afetando alguém que você ama, vamos buscar mudar. E sem delongas, eu quero mostrar aqui para os irmãos, rapidinho, capítulo 23, preparei aqui um recurso didático para a gente entender, porque sem esse recurso, a leitura de Levítico às vezes fica maçante. Mas quando a gente tem a explicação, a gente consegue entender o que o texto está dizendo e fazer a sua aplicação à luz do Novo Testamento, porque tudo que está no Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é o centro, é o autor, o consumador da nossa fé e é a razão também pela qual nós existimos e vivemos. Nós vivemos para a sua glória e louvor, por isso precisamos entender a sua palavra. Então vamos lá, esse quadrinho aqui é para mostrar para vocês esse ciclo de festas, aliás, as festas cíclicas, né? Nós temos aqui, dessas festas, apenas o sábado é mencionado. O sábado, ele é mencionado aqui em Levítico 23, mas só para mostrar para vocês, o sábado é semanal. Essas outras festas não são mencionadas em Levítico 23, só para mostrar para vocês que havia festas semanais, celebração ao Senhor. Havia a festa da Lua Nova marcava o início do mês, era um calendário lunar com 30 dias, 12 meses, e em alguns anos havia um 13º mês para completar esse calendário. Então, todo o início de mês, os hebreus eles deveriam se apresentar diante do Senhor com ofertas, holocaustos, etc. Ano sabático, isso aqui é muito interessante. A cada 6 anos trabalhado, a terra deveria descansar um ano, eles comeriam apenas do que a terra produzisse naturalmente. E a cada 49 anos, ou seja, a cada 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, 49, no próximo ano seria o ano do jubileu, onde as propriedades voltariam aos seus donos originais. Isso aqui ainda não está no Levítico 23, porque o povo ainda não tomou posse da terra. Quando o povo toma posse da terra de Canaã, a herança é dividida por tribos, e as tribos dividem aquela possessão em famílias, e as famílias têm a propriedade, e a propriedade daquela terra, ela sempre volta ao dono original, à família original. Entenderam? Porque uma coisa é propriedade, outra coisa é posse. O que é propriedade? É aquilo que eu sou dono. O que é posse? É aquilo que eu usufruo. Então a pessoa poderia ter uma terra, vocês entendem bem o que é isso, porque todo mundo entende como é que funciona o aluguel, né? Eu tenho uma casa, aquela casa é minha, mas eu não tenho posse dela. Quem tem posse é aquela pessoa que alugou a casa e que está lá. Inclusive eu não posso entrar lá de qualquer forma, porque a posse é dele. Entenderam? E no ano do jubileu, as propriedades saíam da mão daqueles que tinham posse e voltavam para os seus possuidores originais. E muitas vezes o indivíduo era obrigado a dar a terra para pagamento de alguma dívida que ele entrou. Então, a cada 50 anos, isso era devolvido aos donos originais. Porque vamos lembrar que isso era a marca de uma geração. A geração naquela época, mais ou menos, a expectativa de vida de um homem era de 40 a 50 anos, era baixíssima. Então, uma geração era contada a cada 40 anos. O pai do indivíduo se endividou muito e acabou perdendo a terra. Qual que é a culpa que o filho tem? Nenhuma. Ele vai ficar sem herança? Não. No ano do jubileu, aquela propriedade voltaria ao seu possuidor original. Portanto, todo contrato era feito com base no ano do jubileu. Se faltava 7 anos para o jubileu, aquele contrato de posse só podia ter 7 anos. Porque no ano do jubileu, voltava toda a propriedade, tudo aquilo que pertencia àquela família, voltaria originalmente para aquela família. Tento explicar isso, que há festas semanais, mensais, anuais e a cada 50 anos. Vamos ver as festas mencionadas aqui no capítulo 23. E eu queria falar e aplicar. Então, aqui é o ciclo de festas, eu começo aqui com esse destaque, sábado semanal, tá aí em cima. Você vai ver que no 7º dia era o dia do descanso. Então, era contado do 1 ao 7. O homem deveria trabalhar 6 dias e no 7º dia ele deveria descansar de toda a sua obra, não cuidar dos seus próprios interesses. É claro que a gente vai aprender com Jesus lá na frente que é lícito fazer o bem no sábado. No entanto, o homem não deveria procurar o seu próprio interesse, porque era um dia de consagração, de celebração ao Senhor, de culto ao Senhor coletivo. Nós sabemos, irmãos, que a adoração ao Senhor no Novo Testamento, no período da graça, todos os dias são do Senhor, todo o tempo é do Senhor. Digno é o Cordeiro de receber de nós a inteireza da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos pensamentos. Todo dia é dia de glorificar o Senhor. No entanto, os cristãos se reúnem coletivamente de uma maneira mais forte um dia por semana. E quando você que está me ouvindo toma aquela decisão assim, eu só tenho o domingo e você vai fazer suas atividades, meu querido irmão, você está errado. Mas só tem o domingo, você está errado, meu querido irmão. Sabe por quê? Porque você tem um compromisso com aquele corpo ali. Quando você não está presente, a não ser que seja um motivo muito sério, enfermidade, um compromisso mesmo que não teve como você adiar, que acontece. Mas eu vejo que muita gente faz isso com frequência. Os seus irmãos estão reunidos, aprendendo do Senhor, buscando. Quando o povo está reunido, Deus está falando com o seu povo. E você não está ali. Então, portanto, esse corpo está faltando um pedaço, que é você.
E isso faz toda a diferença, principalmente no caráter pedagógico. Sabe por que o Senhor estabeleceu que isso fosse feito semanalmente também? Para que o homem, como Jesus disse que o sábado é feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, Deus fez isso para o próprio bem do homem, para que o homem não se esquecesse de Deus. Porque se o Senhor não estabelece isso, o caráter pedagógico ficaria prejudicado. A gente não lembraria do Senhor, pode ter certeza. Se nós não víssemos isso como um dever, como uma obrigação, a maioria de nós, irmãos, não procuraria estar frequentando um local onde há muitas pessoas, porque a maioria de nós, na maioria das vezes, está querendo a distância de gente. Mas você tem que estar junto com seus irmãos. É difícil, é difícil. Tem lutas, tem lutas. As pessoas são perfeitas? Absolutamente não. Não. Mas você precisa estar ali. Porque é ali que a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, meu irmão, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Ah, eu sou crente em casa. Estou crendo, mas eu vou ser em casa. Está errado. O próprio nome igreja diz que é assembleia. Não existe assembleia de uma pessoa só. Você precisa de mais pessoas. Você precisa se colocar como uma pessoa responsável, aquela pessoa que responde. Ou seja, uma pessoa que está ali, porque está ali interessada em conviver com seus irmãos e, de certa forma, compartilhar a sua vida. Não quer se esconder, não tem medo de se expor. E quando a gente faz isso, nós comunicamos algo preciosíssimo aos nossos filhos. Eu costumo dizer que o que mais fez diferença na minha vida, foi a responsabilidade que a minha mãe teve para comigo, no sentido de me fazer sempre assíduo, querendo ou não, a comunhão. Então, às vezes eu não queria, né? Toda criança tem isso, não queria ir à igreja, eu queria ver Trapalhões. E ela dizia assim, não, você vai. E toda oportunidade que ela tinha para me levar, me levava. Até trabalhos que a gente pensa assim, né? Ah, isso aqui não interessa a criança. Ela me levava nas reuniões de oração de manhã, nas reuniões da SAF das 3. Onde ela estava, eu estava com ela, e isso trouxe para mim muito aprendizado. Me fez amar estar com pessoas. E você deve fazer isso também com seu filho. Não estou dizendo para você levá-lo a tudo, até aquilo que não é interessante. Até porque hoje a igreja é outra. A igreja hoje oferece um suporte maravilhoso. Apesar que eu tive excelentes professores de escola dominical, eu tive aquelas pessoas que estudavam a Bíblia, que se portavam com temor, que davam testemunho e nos ensinavam muito mais com exemplo do que com palavras. Mas hoje nós temos aí muita oferta de material bom, de professores capacitados, etc. E tal. E temos uma programação toda especial para criança. Mas eu digo para você, meu irmão, você precisa congregar. Você precisa congregar. Porque você precisa de Deus nos demais dias. Então você precisa consagrar um ao Senhor. Ah, você veio, participou, o trabalho coletivo acabou. Eu posso sair com a minha família? Pode sair. Vai no restaurante, vai dar um passeio. Mas lembre-se que você, quando seus irmãos estão reunidos, você tem que estar junto. Porque você faz parte desse povo. Continuando aí, para não ficar longo, nós vamos mostrar agora as festas. Olha que interessante, pessoal. As festas aconteciam nas estações. Na primavera e no outono. E, como eu falei, o mês era lunar. Então a lua nova marcava o início do mês. E aqui nós vamos ver em ordem essas festas. Lembrando que outras serão acrescentadas, como é aquela festa que vai ser acrescentada ali no período, na história de Esté, que nós vamos ver lá na frente. Mas as principais que o Senhor estabelece aqui no capítulo 23 estão aqui. Vamos ver lá quais são essas festas e suas aplicações. No versículo 4 e 5, então no versículo 1 a 3 o sábado, que eu falei aqui. No versículo 4 a 5, no dia 14 do primeiro mês, como está aí no versículo 5, acontecia a Páscoa. Está aí o cordeirinho para mostrar que na Páscoa havia o cordeiro era comido inteiro, se a família era pequena tinha que chamar mais vizinhos, porque ele deveria ser todo comido por inteiro, com pães asmos e com ervas amargas. Lembrando, as ervas amargas eram o sofrimento e os pães asmos significa a santidade. E deveria ser comido ali, celebrando assim a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, é a passagem do povo da escravidão para a terra prometida. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos e agora estão indo para a terra prometida. Deus os livrou com mão poderosa. O anjo do Senhor passou e levou todos os primogênitos, daqueles que não tinham sangue do cordeiro, nos umbrais da sua porta, sobre a sua casa, mas aqueles que creem, o Senhor tem uma aliança com eles. Então essa era a primeira festa, a Páscoa, aponta claramente para Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sem defeito, aquele do qual nós nos alimentamos, e nos alimentamos por inteiro, o sangue do qual está sobre a nossa casa, por isso nossa casa está salva da aflição, salva da punição. Nós fomos comprados por esse sangue, fomos lavados por esse sangue, fomos substituídos. O Cordeiro morreu no nosso lugar, o Cordeiro morreu no lugar da nossa casa. Quando o anjo do Senhor passa, a ira dele não nos atinge, porque sobre os umbrais da nossa porta está o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e tira o pecado do mundo. E aí, no dia seguinte, como está no versículo 6 a 8, diz assim: aos 15 dias, versículo 6, deste mês é a festa dos pães asmos. Está escrito aqui ázimos, não está errado não, viu, pessoal, porque tem traduções que aparecem dessa forma. Na revista atualizada, que é a que a gente mais usa, está aí asmos. A festa dos pães asmos, ela deveria acontecer da seguinte forma: ela seria, o pão não tinha fermento, e eles comeriam aquele pão durante 7 dias. Vamos lembrar que havia festas que duravam 7 dias. No caso dessas que estão aqui, a festa dos pães asmos, ou ázimos, e a festa dos tabernáculos ou cabanas. Duravam em 7 dias. Os pães sem fermento, pessoal, simbolizavam a santidade. Portanto, durante 7 dias eles comeriam os pães sem fermento. Não poderiam comer, nem se achar fermento no meio do povo, porque o fermento representa o pecado, representa o fermento, ele
um pouquinho de fermento levedava toda a massa, né? Ele representa o levedo, ele representa o estragar da massa. Então, o pão sem fermento representava a santidade. E vamos lembrar que o número 7, porque eram 7 dias, representa algo pleno, algo divino. Então, aqui é uma total consagração ao Senhor. Então, o Cordeiro de Deus, na Páscoa, Jesus morre por nós, representando a morte, 7 dias seguidos, algo inteiro, algo completo, algo vindo de Deus. Nós temos aqui algo simbolizando a santificação, que é o efeito do sacrifício de Cristo por nós. Cristo morre por nós, para tirar de nós o fermento e nos santificar para o próprio Deus. E agora, uma vez santificados, o que nós vamos fazer? Versículo 9 a 14 vai trazer a festa das primícias, que é exatamente, olha só, no dia 16º do primeiro mês. Então diz aqui, fala aos filhos de Israel e diz, quando entrares na terra que vos dou, cegardes a sua mese, então trareis o molho das primícias da vossa ao sacerdote. E diz o texto aí, então, que esse, versículo 12, ó, no dia imediato ao sábado, então, acontecia ali a festa dos pães asmos. No dia imediato ao sábado, acontecia a festa das primícias. O que era a festa das primícias? Meu querido irmão, no primeiro momento, o primeiro feixe que eles iam colher, eles deveriam pegar esse feixe, e deveriam então levar esse feixe ao sacerdote. Eles deveriam levar, na sexta-feira, no sexto dia, eles deveriam colher ali esse feixe e não levar para casa, não usar. Aquela primeira colheita, aquele primeiro fruto, pertencia ao Senhor. Então eles iam no sábado imediato, iam levar ao Senhor uma oferta de manjares, versículo 13 diz aí, no versículo 14 fala, eles levariam então, dessa forma que está descrito no versículo 13, 14, e ofereceriam sacrifício ao Senhor, honrando o Senhor com as primícias, os primeiros frutos. Então apenas no primeiro dia da semana, após o descanso solene, é que eles voltariam para trabalhar. E aí eles trabalhariam aí todo o tempo de colheita. A gente sabe que a colheita é um tempo muito importante, que é um tempo de celebração, e que às vezes não é rápido, demora. É por isso que nós vamos ter uma outra festa, que é a festa de Pentecostes. Porque depois aí da festa das primícias, haveria o quê? Haveria a festa de Pentecostes. Deveria se contar, como a imagem mostra aqui, 7 semanas a partir do dia aí das primícias. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais um, nós teríamos aí o número 50 dias se passando. Por isso a palavra Pentecostes vem de 5, né? Quando um time ganha aí 5 vezes o campeonato, lembrei aqui, o Atlético Mineiro, por exemplo, quando ele ganhou esse ano, né? Então, 5 vezes campeão, é o quê? É penta. Né? Então, Pentecostes vem de 5, vem de 50 aí. E o que acontecia nessa festa? Era exatamente uma festa, olha só, versículo 15 diz, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, até o dia imediato, contareis 50 dias, então trareis novas ofertas. E aí é uma oferta que celebra, né, as primeiras colheitas. Vamos lembrar que isso acontece aqui no primeiro período, depois vamos ter a festa final das colheitas, que é a festa de Tabernáculo Cabana, e aqui é uma celebração enorme. Para vocês terem uma ideia, lá na descida do Espírito Santo, a cidade estava cheia, Jerusalém estava cheia quando o Espírito Santo desceu e era a festa de Pentecostes. Estavam ali celebrando uma festa extremamente importante, narrada aqui no versículo 15 ao 22. Então preste atenção, queridos irmãos, Cristo morre como Cordeiro Pascal, nos santifica, tirando de nós o fermento, com a inteireza, número 7 dias, sem fermento. Com isso ele nos resgata, somos os frutos, Cristo é a primícia, ele nos resgata como primícias. Nós hoje devemos oferecer ao Senhor as primícias, o melhor da nossa força, o melhor daquilo que temos, da nossa inteligência, da nossa, enfim, do nosso tempo. O Pentecostes aponta claramente para a descida do Espírito Santo, quando somos revestidos de poder. Então o Senhor, ele faz em nós essa obra, mas ele faz a obra em nós completa. Ele não faz apenas para sermos salvos, mas ele faz também para que possamos servir. E aí aparecem outras festas que vão ocorrer lá no 7º mês. Então, a festa aqui ocorreu do 1º ao 3º, e agora no 7º mês vão ocorrer novas festas. É a festa das trombetas. Diz aí no versículo 23 e 24. Diz mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º mês, tereis descanso solene memorial, com sonidos de trombeta e santa convocação. Então toca-se a trombeta e o povo precisa guardar aquele tempo. Vamos lembrar que trombeta na Bíblia sempre representa alerta, sempre representa aviso, sempre representa atenção. É um sinal, precisa ser bem dado. Se não for bem dado, as pessoas não vão discernir aquele som. Nós, quando estudávamos, tocava a sirene da escola, a gente já sabia o que aquela sirene significava. E agora, pessoal, essas trombetas aqui apontam claramente, a Bíblia liga a trombeta ao retorno de Jesus. Estejam alertas ao retorno de Jesus. Nós não podemos ficar tranquilos, por quê? Outra certeza que nós podemos ter é uma das festas mais lindas. Se você tem alguma dúvida, você pode voltar, se eu não me engano, ao capítulo 16 e ver o que nós falamos lá sobre a expiação, que está aqui do versículo 26 ao 32, que é uma festa especial. 2 bodes, um era morto, o outro era enviado para o deserto, representando que ele leva os nossos pecados. O Senhor não mais nos atribui iniquidade, ele leva os nossos pecados, lança os nossos pecados em local desconhecido.
Essa é uma certeza maravilhosa. Nós podemos ficar tranquilos quanto à volta de Cristo se nós cremos de fato no Cordeiro. Vamos lembrar que sem essa primeira festa da Páscoa, nós não chegamos a essa aqui, a expiação. Nós só temos a expiação porque Cristo, o Cordeiro de Deus, pagou o pecado, pagou o preço pelo pecado. Por mim, eu sou expiado do pecado. Ou seja, quando o Senhor Deus, quando o Senhor Cristo vier, sentar no seu trono, aquele que crê no seu sangue, aquele que creu nele, creu na sua obra, creu naquilo que ele fez na cruz, não terá imputado pecado. Pelo contrário, está perdoado, foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E no final, a última é a festa do tabernáculo. Na festa do tabernáculo, eles celebravam o fato de que o Senhor os tirou do Egito e eles habitaram em tendas. Então eles celebravam assim 7 dias. Durante 7 dias, eles iriam habitar novamente em tendas, saíram de suas casas. É claro que isso aponta para o futuro, ali no deserto eles estavam em tendas. Então no futuro eles teriam que deixar sua casa, ficar em tendas durante 7 dias, lembrando que eles moravam em tenda e que o Senhor também decidiu se tabercular, perdão, porque é isso, tabernacular. Consertei a pronúncia. O Senhor também decidiu morar em uma tenda no meio do seu povo. Essa é a celebração, para que eles jamais esquecessem do que eles foram. Porque às vezes nós costumamos esquecer, preste atenção. Deus faz uma grande obra, nos tira do pecado, nos transforma em santos, nos faz agora capazes de servir a Ele, nos alerta que nós estamos em serviço através das trombetas, nos lembra que nós não temos mais pecado sobre nós, mas ao mesmo tempo Ele quer que nós deixemos o nosso conforto, moremos em cabanas, claro que estou falando aqui no contexto do Antigo Testamento, para que eles pudessem reconhecer de onde foram tirados. E só estavam nessa terra que mana leite e mel por causa da graça e do poder de Deus. Isso tem aplicação para nós hoje também, claro. Eu só estou falando aqui para você, meu irmão, pregando a palavra, tendo esse privilégio maravilhoso de servir o Senhor por causa da graça de Deus. Eu não mereço. Esse tabernáculo aqui é um tabernáculo muito ruim. Essa casca aqui, esse ser que está aqui é pecador, é caído. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, ele não pode nada. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eu fui lavado, remido e salvo. Todas essas festas se tornaram realidade em Cristo Jesus. Todas as bênçãos para as quais essas festas apontam se tornaram realidade por causa de Jesus Cristo. Claro que hoje nós não temos mais esse ritmo, não temos mais esse costume, porque a lei cerimonial caiu. Colossenses 2 vai dizer, ninguém mais os julgue por festa, comida, bebida, ou dia de lua nova, etc. Porque isso é apenas sombra do que estava por vir, que é Cristo, a realidade é Cristo. Mas hoje nós devemos ter o dever de celebrar o Senhor. Nós continuamos ainda adorando o mesmo Deus, o Deus de festa. Aqui as festas duravam na primavera e no outono. Depois havia um descanso e só voltava no outro ano. Hoje, irmãos, nós podemos celebrar o Senhor todos os dias. No dia que se chama hoje. Todo dia é dia de festa, porque todas essas coisas apontavam para uma só, que é Cristo. Então, olha só, cada passo aí apontava para tudo aquilo que Cristo faria. Hoje nós já temos a realidade. Então nós podemos celebrar todos os dias. Todos os dias nós podemos entrar na presença do Senhor com alegria, celebrá-lo com cânticos, agradecê-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Porque aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração humano, Ele nos revelou pelo seu Espírito. Esse texto está falando de Cristo. Cristo é realidade, deve ser celebrado. Portanto, hoje, todo dia, é dia de festa. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Desde já vou pedir desculpas, tive um probleminha para gravar esse vídeo, o celular às vezes não está comportando. Então, se tiver alguma emendazinha aí, é porque foi falhando, eu fui apagando o que podia ser apagado para poder gravar todo o vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até mais.